Fala galera do Carral! Aqui é a Sandile. Aqui é o Matheus. Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Relacionamento. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um podcast do Carral. Aqui é a Sandile e hoje nós estamos com a Natália. Oiê! E com a Giovana. E aí, gente? E o Matheus. E aí, galera? Hoje o nosso tema é prazeres de viver uma juventude de santidade. E a Natália e a Giovana, mais do que ninguém, né, poderia trazer algo tão legal, algo tão saudável pra gente, né? Então elas vão falar um pouco da experiência delas, na juventude delas e com todas essas coisas que o mundo nos apresenta e como manter o foco em Jesus quando nós temos um banquete diante de nós. Lembrando que é o último capítulo da nossa season, do nosso podcast, né? Relacionamentos. E logo... Giovana. Pois é. E logo vai começar outro, mas vambora. Surprise pra vocês. O que vocês acham que é a maior dificuldade hoje do jovem de se manter firme? E como se manter firme? A dificuldade que eu apresento, eu acredito que seja a dificuldade que a maioria dos jovens que cresceram na igreja apresenta. Que é, por exemplo, você não conhecer... Pra mim, é não conhecer o que tem lá fora. Eu acredito que o jovem que já conhece, a dificuldade dele seja ainda maior, porque ele já sabe como é o prazer. Eu não sei. Então, você deixar de conhecer se torna mais fácil do que você conhecer e evitar fazer. Eu acho que o benefício do cristão ter um filho e guiar ele nos caminhos do Senhor é justamente aquela passagem que diz que ainda que guia os seus filhos no caminho de Deus, que ainda se eles crescerem, eles nunca se desviarão desse caminho. E muitas pessoas dizem que admiram por nós, por exemplo, eu, a Samira e a Samara, termos nascido, crescido, estamos com 20 anos e nós nunca nos desviamos. Só que a gente precisa entender também que desviar não é só sair da igreja. Desviar é você estar na igreja e você tá cometendo pecados. Muitas pessoas acham que pecado é só, por exemplo, o sexo. Porém, mentira é pecado, bebida é pecado, muitas coisas que fazemos com músicas é pecado, falsidade é pecado. Existem muitas coisas que são pecado que pra nós às vezes parece normal. E o cristão que cresce na igreja, ele demora pra ter essa mentalidade que muitas coisas que são bobas são pecados. E a gente cresce pecando, né? Esses pecados em termos pequenos, né? Não são pequenos, é óbvio, porém eu vou chamar assim pra que vocês entendam. A gente cresce praticando esses pecados pequenos, achando que estamos em santidade, mas na verdade não estamos. Pra mim, eu acho assim, pra quem nasce num lar cristão, a maior dificuldade hoje talvez seja a curiosidade de saber o que tá acontecendo lá fora, de conhecer outras pessoas fora da igreja que vão te julgar porque você escolheu uma vida diferente. E pro jovem isso é muito importante, porque pesa muito pro jovem aquilo que o outro pensa dele, aquilo que o outro vai falar dele. Então, assim, acho que isso pesa muito, muito para um jovem. Mas será? Não, eu vou e volto, sabe? Essa autoconfiança de que eu nasci, eu não vou me desviar só porque eu vou ali numa festa, ou só porque eu vou assistir um filme um pouco picante aqui, sabe? Então, tipo assim, eu acho que é isso, é essa curiosidade e essa autossuficiência de que eu nasci aqui, eu não vou me desviar por qualquer coisa. Isso que a Nath falou do que as outras pessoas pensam e julgam, na verdade é muito real, porque principalmente na adolescência as pessoas amam muito, tipo, é o crentão, lá, fulano é da igreja, até mesmo no trabalho pessoas dizem, Giovana é da igreja, que não sei o que, Giovana faz isso, que Giovana é da igreja, não sei, tudo é Giovana da igreja. Muitas pessoas. E tipo assim, a cabeça das pessoas giram em volta disso, entendeu? E principalmente eu, por ser pastora, por ser filha de pastor... Por ser filha de pastor, o pessoal da escola sempre zoou muito. Tipo, o pessoal da escola julgava que meu pai roubava a igreja, julgava o nome da igreja, que é Pão da Vida, nome de comida, julgava muitas coisas. E o pessoal achava que eu era rica e tal, zoava que minha casa tinha maçaneta de ouro e etc. Então, tipo, o julgo das pessoas que estão fora, que ainda não conhecem o prazer de estar na presença de Deus e acham que isso é uma coisa chata,
te julgam como careta, mas na verdade é porque eles não conhecem o prazer que é estar na presença de Deus. É muito, você fala de bullying, né, hoje. E o jovem cristão, ele sofre muito bullying. Por ser cristão, simplesmente porque ele escolheu que ele não vai fazer certas coisas e não que ele julgue alguém porque o outro faça. Não, mas simplesmente pelo fato dele falar que ele não vai fazer, ele se posicionar, isso gera um bullying na vida dele. E às vezes isso pega muito, sabe? Isso atinge muito a espiritualidade, o caminhar ali, porque às vezes a pessoa já não tá num momento muito legal, aí vem... Porque eu me lembro muito na escola, eu vivia numa bolha. Então, muitas vezes no horário de intervalo, eu ia falar recreio. Meu Deus, como eu tô velha. Recreio só na creche. Jesus. Eu lembro nos intervalos, muitos intervalos eu ficava sozinha. Porque, assim, as conversas não eram... Eu ficava perto, mas, sabe, não era pra mim, não fazia a minha cabeça, eu não conseguia ter uma amizade legal. Então, muitas vezes eu ficava sozinha. E eu era taxada de chata, que eu era antissocial, que eu não queria me misturar. Mas eu sabia que certas coisas não iam me fazer bem, então eu preferia me afastar. Então eu acho que hoje isso pro jovem é uma das maiores dificuldades, né? Comigo Em relação a foi meio isso... diferente, porque eu sempre fui muito simpática. Principalmente depois do 9º ano. Então, tipo, eu sempre estive dentro da escola com muitas pessoas, fazendo muitas coisas e em muitos grupos diferentes. Por exemplo, eu era amiga da sala inteira. E eu acho que isso também pode ter impactado as pessoas. E eu acredito que alguns corações ali dentro eu ganhei justamente por isso. Porque eu não tinha receio de chegar só porque eu sou diferente. Ao contrário, eu queria mostrar a diferença. E realmente que Jesus os tocassem através de mim. Que eles vissem que nós não nos excluímos e tal. Só que muitas vezes é assim muito difícil. Porque eles falam de coisas que a gente não conhece, a gente não cabe no assunto. Então a gente fica boiando, literalmente. E ainda eles perguntam, você já fez, não sei o que. Não, por quê? Porque eu não quero, não tenho vontade. Entendeu? Então é realmente muito complicado a socialização em escola. Eu passei por isso, mas eu passei totalmente ao contrário, né? Porque eu era a turma do regaço, eu era a turma que sabia, eu sempre soube de tudo, sempre fiz tudo. E dei regaço muito nova. E aí quando eu cheguei assim, falei, gente, me converti. Esses os caminhos do Senhor, não, eu não vou mais usar droga, não, eu não vou mais pras festinhas, não, eu não vou mais ficar com menino, não. Nem com menina, né? E aí, as pessoas elas têm um receio, porque eu queria apresentar o Jesus que estava mudando a minha vida, mudando as minhas escolhas para as pessoas, mas eu me via nelas, eu via quão a cabeça e a mente das pessoas, o ouvido delas são muito fechados. Eu já ouvi tipo assim, se Deus me ama, por quê? Se Deus me ama e Deus te ama, por que você não pode fazer nada? Por que você não pode sair com seus amigos? Por que você não pode fazer as coisas que você fazia antes? Eu, por exemplo, uma vez eles estavam na escola, na sala assim, eles estavam comentando de fazer uma chacrinha, uma festa de chacrinha. A Sandile vai, né? Gente, eu não vou. Ué, mas por que você não vai? Porque eu não quero isso pra minha vida. Mas até um mês atrás você queria? O que mudou agora? Porque agora a religião tá te prendendo? Por isso que eu não sou crente. E isso é péssimo. E é só Deus pra convencer mesmo o coração dessas pessoas, porque as pessoas elas são muito ignorantes quando se trata de prazeres de ver uma vida em santidade na juventude. Sim. Eu passei, eu vou contar mais o testemunho do amigo meu que eu tenho, que é o Guilherme. Quando eu tava na escola, acho que na oitava série, eu conheci um menino que ele era judeu. E ele tinha muitos princípios cristãos. E ele demonstrou algo pra mim que é muito importante da vida. Princípios e fazer as coisas por propósito e de propósito. Eu lembro que ele era um menino que todo mundo, quando ele era mais novo, ele excluía ele, né? Porque ele era totalmente diferente. Do nada o menino ajoelhava na igreja, tipo, na sala de aula, tá ligado? Na sexta-feira, por causa que a gente ficava à tarde pra jogar futebol e tal, que tinha no SESI, né? Até às 5, 6 horas da tarde. Quando dava umas 6h30, 7 horas, o pai dele não chegava, ele ajoelhava lá, começava o shabat dele lá no meio de todo mundo. Então, tipo assim, todo mundo meio que não gostava de ficar perto dele por vergonha. Mas quando ele atingiu a oitava série, que ele é um menino que ele toca todos os instrumentos, assim, ele é sensacional.
ele começou a se tornar uma pessoa popular, mas ele não deixou de mudar seu caráter e os seus princípios. Eu lembro que a gente tinha que fazer trabalho, eu era do grupo dele, e eu acho que era de sexta para sábado, e aí ele falou que não poderia fazer o trabalho. E então uma menina que estava na nossa sala pegou e falou o seguinte para ele, que ia tirar o nome dele, porque tinha que entregar acho que na segunda-feira, e sábado ele não podia, e todo mundo só podia fazer sábado. E ele falou, pode tirar meu nome, não tem problema não, eu posso ir com 0. E eu lembro que ele tirou 0, aí depois teve outras situações de festa e tudo mais, e ele pegou e falou assim, cara, eu posso até ir na festa no sábado, só que primeiro vocês têm que viver o que eu vivo. Vocês têm que vir na minha casa, ficar com os meus pais um dia, no outro dia eu vou com vocês. Aí ninguém quis, aí ele falou, você viu? Vocês não me aceitam da forma que eu sou, então por que eu vou andar com vocês? Mano, aí eles foi uma pessoa assim, que pra mim foi um exemplo de vida, né? Tanto que quando eu realmente me converti com meus 16, 17 anos, eu comecei a fazer a mesma coisa com os meus amigos de rua. Mano, eu sou essa pessoa, se vocês não quiserem me aceitar, não tem problema, não vou fazer o que eu fazia só pra deixar vocês felizes. Mas se vocês gostam de mim, se vocês querem estar comigo, vamos fazer as coisas que eu posso fazer. Se vocês realmente querem ser meu amigo, mas se vocês não quiserem, não tem problema. Não tem problema. Então eu acho que isso aí foi um princípio muito forte que o Guilherme deixou pra mim. Qual é a distração para evitar a intenção sexual? Como, sei lá, se livrar disso? Como persuadir isso? Porque é algo que acho que depois dos 16, 17 anos vai chegando na puberdade, todo mundo quer conhecer, que é a mesma coisa a pessoa cristã querer conhecer as coisas do mundo. E o corpo sozinho desenvolve desejos, né? Eu acho que é muito da tua busca e da tua intimidade com Deus. Tipo assim, quanto mais você buscar as coisas de Deus, menos as coisas da carne vão sobressair. Isso é pra qualquer idade. Então, assim, como fazer pra fugir desses desejos? Como fazer pra fugir desses tipos de situações? Não busque por elas. Não assista um filme que você sabe que vai ter um negócio diferente. Se você namora e você não tem domínio próprio, não fique até altas horas da noite sozinho com o seu namorado ou com a sua namorada. Se você sabe que você vai numa festa e lá vai ter coisas que vão te lembrar da sua vida antes de ser cristão e você ainda não se sente forte o suficiente, não vá. Ou até mesmo se você falar, não, eu sou forte o suficiente, pense 2 vezes, porque a tua autossuficiência pode te levar pro buraco também. Então, eu tenho muito assim comigo que o que me fazia não pecar, por exemplo, no meu relacionamento antes de casar, era muito o temor que eu e o Bruno tínhamos de Deus e com as coisas de Deus. Então, assim, temor não é medo. Temor está muito relacionado com respeito. Então, assim, se você tem esse temor de Deus, se você tem esse respeito por aquilo que Deus colocou nas suas mãos, nos seus ministérios, é muito mais fácil você fugir disso. Porque antes de você efetivar o pecado de fato, algo vai te incomodar, algo vai te trazer à memória, o Espírito Santo vai te falar, opa, presta atenção, olha o que você vai perder se isso aí acontecer, olha o tanto da tua intimidade com Deus que você vai perder se você fizer isso. Então, eu acho que quanto mais você buscar, mais você estiver perto de Deus, menos você vai cair nesse tipo de cilada. Uma coisa que eu achei bem forte que a Nath acabou tocando no assunto por exemplo, em 1 Salmos 1, fala que não sentar nas rodas dos escarnecedores, né? Só que logo em seguida ele começa a falar sobre como ter uma intimidade mais com Deus. Por quê? Porque Davi começa falando para não se assentar na roda dos escarnecedores. O que acontece? Muita gente acaba se convertendo ao cristianismo. O maior prazer do cristianismo é fazer a obra, porque você se sente feliz, se sente realizado. Então, ele já chega e ele já acha que ele pode alcançar as pessoas que ele já vivia no passado. Só sem saber que aquilo é uma ferida no coração dele. Então, ele acaba voltando pro erro. Só que depois a gente vê Jesus que só andava com as pessoas escarnecedoras, porque ele tinha o poder de curar e transformar a vida deles. Porque a gente tem que entender que primeiro a gente precisa de uma intimidade com Deus. Entender o nosso propósito, entender para onde que nós devemos ir. E depois de você ter uma maturidade espiritual, você poder levar a palavra para aqueles que estão perto de você. Não aqueles que estão tão longe, mas aqueles que estão mais perto, porque aquilo vai te fortalecer até você ter um amadurecimento necessário de entender que você consegue mudar o ambiente onde você está e não o ambiente que você está te mudar. Só que para isso
sair do mal, né? Sair da aparência do mal. Porque você sabe que você vai errar ali, cara, e você sabe que você vai errar, porque é algo que você peca, se afasta, porque às vezes a gente acha que só porque a gente parou de pecar por um instante, a gente tá em um domínio sobre o pecado. Mas na verdade não, na verdade aquilo é teu ponto fraco. A gente precisa entender que a gente não precisa estar em certos lugares para alcançar certas pessoas. Exatamente. Porque vamos pensar assim, só porque eu me converti, eu vou viver numa bolha? Não, não é isso. A gente precisa entender que o nosso testemunho vai falar por nós. Então, eu entendo da seguinte forma, a partir do momento que o meu testemunho de vida começou a falar por mim, talvez então eu esteja preparada para ir num lugar onde eu cometia determinado pecado. Porque aquilo já não vai mais me afetar. Porque o meu testemunho diário já conta outra coisa. Então aquilo já não vai mais fazer parte do meu dia a dia. Então talvez esse seja um pontinho, sabe, de alerta. Opa, fulano falou pra mim que ele tá vendo Cristo em mim. Fulano falou pra mim que a minha vida tá inspirando ele a mudar as atitudes dele. Opa, então talvez agora eu possa estar um pouco mais perto. Porque a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não cair em nenhuma cilada, querer abraçar o mundo e aí... É tudo isso que eles falaram, né? Resumindo, você ter uma intimidade com Deus, porque quando você tá ocupado com as coisas dele, firme num relacionamento com ele, fugir da aparência do mal acaba ficando mais fácil, porque você sente desejo de estar em outros lugares com outro tipo de pessoas. E também, se você não tem convicção de que você vai em um lugar, você realmente vai evangelizar e você não vai cair, se você não tem essa convicção, então é melhor você não ir. Primeiro a gente precisa estar preparado para poder enfrentar outras coisas. E o tempo de estar preparado realmente chega. A gente não precisa sofrer por ansiedade e querendo fazer tudo de uma vez. Hoje eu tava E também observar muito bem, tipo, ali tem uma coisa que já mexeu comigo, que eu possa cair, que eu, por exemplo, eu já caí nisso, ou isso me chama atenção, então eu vou ficar aqui por enquanto até eu estar revestido o suficiente para ir. E esse revestimento espiritual que Deus te faz capaz de resistir ao mal, né? Porque nós não somos. Nós continuamos sendo carne, temos a natureza pecadora, não somos ninguém, só que Deus habita em nós e Ele nos fortalece para que não seguimos com pecados. Eu já tava conversando com o Bruno na tarde, a gente tava falando até sobre essa situação de não se sentar, né, na roda dos escarnecedores. E aí o Bruno falou assim pra mim, Deus habita, ele deu um outro exemplo, mas eu não vou falar aqui agora. Deus habita, por exemplo, num bar onde tá todo mundo bebendo, usando droga, se prostituindo. Deus habita lá? Eu falei, não, Deus não habita lá. Ele falou, tá. Realmente, Deus não habita lá. Mas se ele der, por exemplo, uma visão pra você ir naquele lugar, ele continua não habitando lá. Mas ele habita em você. Uau! Ele habita em você. Ele habita em quem ele mandou ir lá para evangelizar. Sim. Então a gente tem que entender muito bem. As coisas para Deus, elas são muito simples e claras. Não há confusão. Deus falou comigo e eu preciso ir naquele lugar. Porque vai acontecer uma coisa lá, eu não sei o que é, mas ele falou, ele tá queimando muito em mim, eu preciso ir lá. Então assim, a gente tem que ter o entendimento de que Deus não habita naquilo lá. Deus não habita no que está acontecendo lá, mas Ele habita em mim. Então, o que eu carrego vai transformar alguma coisa ali naquele lugar. Mas tudo assim, com muito propósito. Não é, eu vou ali agora. Deus mandou. Vezes a gente confunde a vontade de Deus com o nosso desejo. Nossa, muitas vezes Deus te mandou ir, mas muitas vezes você quer ir e você, eu vou lá, eu quero ir lá, então, sei lá, já que eu quero ir lá, então eu vou na palavra de Deus, entendeu? Uau! 3 prazeres, eu quero que cada um fale 3 prazeres de viver uma vida em santidade e falar um pouco sobre. 3 prazeres. Eu acho que posso citar 3, um relacionamento mais profundo com Deus, a santidade traz isso. É o meu. Uma vida de milagres, porque você tipo, se encanta com o que Deus faz, o que você vê Deus fazendo. E o terceiro eu não sei por enquanto, fala, Chuchu. Bom, um dos
que eu ia falar era um relacionamento com Deus, mas é um relacionamento diferente. Sim. É um relacionamento mais íntimo, mais profundo. Você vive uma vida com um propósito quando você busca estar em santidade. Não é porque nós, no caso eu e a Giovana, a gente nasceu num lar evangélico que a gente é santo, não é isso. Muito pelo contrário, a gente tem vários erros, né? Mas a diferença é que a gente sempre tem que tentar não cometer o mesmo erro e buscar sempre se parecer mais com Cristo. Então, assim, quando você vive dessa forma, você tem um propósito. Você sabe de onde você veio, você sabe pra onde você vai, você sabe quem te espera lá no final. Então, assim, isso é sensacional. E você só tem isso quando você tem realmente uma vida em busca de santidade, uma vida em busca de um relacionamento sincero com Deus, sabe? Então, assim, eu penso assim, um relacionamento, uma vida com propósito e o terceiro, Giovana? O terceiro é uma vida frutífera. Você produz frutos. E você gera filhos na fé, você gera frutos e você... Eu acho que, como a Sara falou ontem, é impossível gerar sem dor, né? E a santidade muitas vezes é muito complicada. A santidade ela é difícil. Só que Deus nos sustenta e através dela geramos e damos muitos frutos, muitos. Além de você ter os olhos espirituais bem abertos, né? Onde você vai, você vê Deus e você vê o que Ele quer fazer, o que Ele está fazendo. Por exemplo, sábado passado, quando nós estávamos entregando marmita, que eu estava sem óculos, eu estava totalmente cega, eu não via a cara das pessoas. Porém, eu olhei pra ponte e vi duas mãos. Eu não sei como eu vi duas mãos segurando o ferro da ponte. Eu tava totalmente sem enxergar nada, eu não tava enxergando nem a própria ponte. E eu vi duas mãos segurando a ponte e nisso eu gritei, falei assim, Tata, a pessoa ali vai se suicidar. Ela, que pessoa que eu não tô vendo? A gente chegou lá, tinha realmente duas mãos segurando o ferro, ponto de soltar. Uau! Forte. Nossa, forte, gente. Não tem nem o que falar. E eu nunca teria visto, tipo, meus olhos carnais, tipo, meu olho realmente, minha visão, nunca teria enxergado aquilo. Porque vocês sabem que eu sou cega, né? E o terceiro, Nath? Ai, terceiro? Quer que eu vou? Eu não tenho um terceiro agora. Vou concordar com ela sobre intimidade com nosso pai, porque isso daí é sensacional. Se uma pessoa ainda nunca viveu isso, e quando ela experimentar, ela vai querer viver todos os dias da vida dela. E mesmo desviada, ela vai querer viver aquilo, porque aquilo é uma essência de Deus, sabe? Mano, conversar e ter uma intimidade com Deus, Ele falar dentro do seu coração, Ele testificar coisas, é muito forte. E a segunda é que depois que eu conheci o Evangelho, eu conheci a Cristo, eu comecei a ver meus amigos diferentes. Como a palavra de Deus diz, amigos mais chegados do que irmãos. Isso é um prazer imenso, que você pode olhar para a pessoa e contar como se fosse a sua família. E muitas vezes que é muito mais presente que a sua família. Se preocupa muito mais com a sua família. Isso é um prazer imenso. E o terceiro também eu não sei. Ai, gente, eu concordo com tudo que vocês falaram, mas uma coisa que, tipo, me ajuda muito. Primeiro igual você, Bruno, estava conversando antes. Tipo, o que eu vou fazer? Aonde eu vou? Será que Jesus faria? Será que Jesus ia? Será que Jesus é comigo? Sabe? Porque isso não deixa a gente sem errar, mas evita muita coisa. E ler a Bíblia, eu não tinha hábito de ler a Bíblia. E, tipo, depois que eu comecei a ler, falava, caraca, todos os meus erros tá aqui, mas antes de eu cometer tem a solução. Sim. E tenho coisas pra mim evitar ele. Sim. Então, tipo, gente, leia a Bíblia. Dá sono, mas testifica muita coisa na nossa vida. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você quer ler. Uhum. Porque você sabe que de né? lá vai sair muito mais coisas. É até esquisito você falando, começo dá um sono, mas depois você vai sentindo falta. É algo que tipo, te faz falta. É muito bom. É igual esses dias eu tava vendo uma pregação, eu falei, caraca, é verdade. Sabe por que a gente sempre tem fome de Deus? Porque a gente sabe que de lá tem muito mais pra sair. Porque o nosso conhecimento da vida de Deus, de quem Ele é, de Jesus aqui na Terra, nunca vai ser o suficiente, porque sempre tem alguma coisa pra gente saber dele. É muito superficial, né? E uma vez eu também escutei uma pregação, que eu quis dizer com superficial é assim: o
que Deus nos permitiu saber na Bíblia não é o que ele é, em toda a sua essência. Deus é muito profundo, né? Deus é eterno. Então, aquilo que é eterno não tem fim. Então, assim, o que nós precisávamos saber sobre ele deixou escrito. O que o nosso entendimento seria capaz, a nossa mente seria capaz de entender, ele deixou escrito. Mas existe muito mais. Existe muito mais em Deus. Então é por isso que quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente vai precisar. É por isso que quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente quer conhecer. Porque dele flui algo que não se acaba, não tem fim. Então, assim, uma vez eu tava passando por uns momentos mais complicados internamente, porque eu sou uma pessoa, gente, que às vezes me dá umas paranoias, umas loucuras. É normal. Algo igual. É normal. Achei algo que eu sou parecida com a Natália. Então, assim, e eu tava nesses momentos e tudo mais, e aí eu comecei a ler a Bíblia, e eu tava lendo a Bíblia, aí o Espírito Santo falou assim pra mim, como que você vai morar com Jesus a sua eternidade se você não conhece ele? Então eu falei assim, bom, então eu tenho aí 15 anos convertida de verdade, e aí o Espírito Santo vem falar pra mim que eu não conheço Jesus. Eu falei, então, opa, então eu preciso fazer o quê? Aí na hora eu falei assim, vai ler os evangelhos, você nunca leu todos os evangelhos. Então você não viu o ponto de vista de cada um deles sobre Jesus, e você fala tanto de Jesus, você ama tanto Jesus, mas você não sabe os detalhes que eu tenho aqui na Bíblia, do que aconteceu aqui quando ele estava aqui. Então vai ler, que tem muita coisa ali pra você aprender. E aí isso foi um tapa na minha cara, e eu fui ler. Eu fui ler os evangelhos, eu fui ler Mateus, Marcos, Lucas, João. Eu fui ler porque eu precisava realmente entender mais sobre Jesus. E assim, por mais que eu já tivesse ouvido muito falar, eu nunca tinha lido. Então ali você começa a ver os detalhes. Tem outra visão, né? Então você vê Jesus entrando nos lugares e dando uma nas pessoas, mas com classe, com educação. Ele era muito pleno. Era tipo assim, gente, realmente eu quero estar com essa pessoa aí, porque olha, ele é a cara, realmente. Então, assim, isso é muito sensacional. O que vocês acham que foi a maior dificuldade de vocês em seguir algum mandamento? Por exemplo, os mandamentos de Provérbios, que é muito jovial. E a maior dificuldade dos jovens hoje que vocês duas lidam com muitos jovens, né? Vocês duas cuidam de muitos jovens. Qual que é a maior dificuldade que vocês encontram deles seguir os mandamentos que Jesus nos deixou, que os discípulos nos deixou, os profetas nos deixou? Eu acho o jovem muito ansioso. Ele quer tudo pra ontem. E não é assim, né? Então eu acho que hoje uma das características que eu mais vejo nos jovens é a ansiedade. E a ansiedade, ela gera uma frustração quando algo não acontece do nosso jeito e não acontece na nossa hora. E aí a gente começa a querer resolver as coisas pra Deus, como se Deus não fosse dar conta de resolver uma coisa, como se Deus não fosse cumprir aquilo que Ele prometeu um dia. Mas a gente não pode esquecer que um dia pra Deus é como se fosse 1000 anos. 1000 anos. Né? Então, assim, Deus me prometeu hoje, é o meu hoje. Mas e pra Deus? Qual é o tempo de Deus? Eu não sei, eu não posso mencionar isso, não posso mensurar isso na minha vida. Então eu vejo que a ansiedade, ela atrapalha não só o jovem, mas ela atrapalha o cristão em si. Porque que isso atrapalha o jovem de viver muitas coisas. Porque a gente quer atropelar as coisas. Eu lembro que a gente teve um culto aqui no Jovens, do Pão da Vida, com as perguntas sobre namoro. A gente fez uma palestra sobre namoro, e eu falei algo que realmente é o que eu vou falar para os meus filhos quando eu tiver, e eu falo para quem for me pedir aconselhamento sobre isso: viva o que o Senhor tem para sua vida enquanto você é solteiro intensamente. Viva, aproveite, estude, faça um curso, porque isso vai te agregar lá na frente, quando o Senhor te mandar para algum lugar, sabe? Faça com intensidade. E não deixe, tipo assim, porque o fulano tem namorado, porque o ciclano vai casar, porque não sei o que.
Não, para com isso. Viva os propósitos de Deus, porque ele vai preparar um relacionamento, ele vai preparar um casamento, ele vai preparar tudo, mas se entregue totalmente ao Senhor. Realmente viva aquele versículo que fala: buscar primeiro o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas vão serem acrescentadas, porque elas serão. Tudo me foi acrescentado. E eu nunca parei de fazer aquilo que Deus tinha mandado eu fazer. Eu nunca parei o meu chamado porque eu era taxada de chata, porque eu era taxada pela minha própria família, de que, nossa, você só vive dentro da igreja, nossa, porque você só sai com as pessoas da igreja, nossa, porque é isso, nossa, você não vai casar, nossa, porque você não vai namorar, sabe? Então, assim, o que importa, o que tem que importar é aquilo que Deus pensa de nós, e não o que os outros estão pensando. Então, assim, tá tudo bem com Deus? Tá? Eu tô bem aqui com Deus, então... desculpa, querido, continua a sua vida aí que eu vou continuar a minha aqui. Então, eu acho que é isso. Vai, Giovana. Eu acho também a ansiedade. Querer pular processos. Até mesmo outro dia eu tava lá na casa da sua mãe com a Chuchu. Aí eu tava passando por Chuchu um processo, sou eu, tá bom, né? gente? Nós somos Chuchu. Aí eu tava passando por um processo e eu fiz uma birrinha que eu não queria mais, que já tava boa, que tava na hora de acabar. Aí elas falaram que Deus não gosta de criança mimada. E o adolescente hoje, ele é muito uma criança mimada, porque ele quer as coisas do jeito dele, na hora dele, e o mundo nos cobra muito. O mundo nos cobra um relacionamento, o mundo nos cobra uma vida de status, o mundo nos cobra riqueza e muitas coisas. E o jovem, ele quer agradar o mundo. Só que nós precisamos nos lembrar que os tesouros que nós precisamos construir aqui são tesouros eternos, onde ninguém pode roubar. Não ajuntei tesouros na terra, mas vivo pelo A gente que é leu eterno. isso hoje em Lucas 12. Você tem que construir, o jovem, ele não entende que ele precisa construir essas coisas que o inimigo não pode roubar, que são coisas pro reino, porque lá o inimigo não chega. Tudo que você construir aqui, qualquer coisa pode ser roubado pelo inimigo. O seu trabalho, a sua casa, o seu relacionamento, qualquer brecha o inimigo entra e rouba, porém no céu não existe brechas. E quando a gente vive nisso, a ansiedade acaba. Porque você tem firme certeza naquilo que Deus quer pra você. E quando você tá ocupado com as coisas dele, você realmente sabe quem ele é. E você entende que ele te ama tanto que tem coisas que não tem como você fazer. Muitas coisas cabem a Deus fazer e a Deus escolher. E a gente quer fazer tudo pelas nossas próprias mãos, mas isso é impossível. Eu acho que só pra encerrar essa parte, se é que eu posso dar um conselho, né? Quando eu era solteira, o que eu sempre pedia pra Deus nas minhas orações? Eu falava assim: Senhor, eu quero um relacionamento que não me afaste da sua presença, que não me afaste do meu ministério, do meu chamado. Uau. E muito pelo contrário, que me leve pra mais longe, que me leve pra mais perto, que me faça avançar. Então, enfim, o Bruno chegou. Isso. Então, assim, gente, é muito louco isso. Porque quando eu olho hoje para o meu relacionamento, para o meu casamento, eu vejo a minha oração. É muito louco isso, porque Deus, ele é perfeito. Eu vejo a minha oração em tudo isso. Porque eu falava assim pra Deus nas minhas orações, eu falava: Deus, eu não quero um relacionamento que me faça chorar, que me faça sofrer, igual eu vejo as pessoas por aí sofrendo por causa de sogra, sofrendo por causa que namorado não cuida direito, sabe? Eu não quero isso pra mim. Eu quero isso. Eu quero esse tipo de relacionamento. E por muitos anos eu fiquei em oração e com as pessoas, vocês não têm noção. A Giovana sabe. Falando na minha cabeça. Que eu ia ficar pra titia. Que eu ia ficar pra titia, que eu ia ser... gato que eu ia cuidar de gato. Porque não sei o quê. E isso, gente, era uma afronta muito grande pra mim. E aquilo... Eu chegava em casa, eu chorava. Você casou com 25? 25, foi. E eu chegava em casa, eu chorava. Porque eu falava: Deus, eu não sou obrigada a escutar isso não. Não tô acreditando, eu não quero mais isso, não sei o quê. Sabe? Mas aí eu chorava. Aí depois que eu chorava, eu me acalmava. Eu falava: opa, vamos voltar ao eixo. E eu continuava na minha oração. E aí, quando a gente começou um relacionamento, as coisas foram ficando muito claras. Tudo que eu tinha orado, sabe? Tudo que eu tinha pedido pra Deus. Então, assim, orem pra tudo. Deus, eu quero uma profissão que me leve a lugares altos. Eu quero, mas não pra me engrandecer, mas porque eu quero nesse lugar alto fazer isso pro teu reino. Eu quero um relacionamento que me faça, que juntos a gente cresça pro reino, a gente tenha uma intimidade maior com Cristo.
que, gente, ele faz. Se você orar, confiar, esperar, ter paciência, não ser ansioso, ele faz. Se os pais terrenos que são maus dão boas coisas aos filhos, quem dirá Deus? Exatamente. A gente já tem que saber pedir. Deus mesmo fala que ele não faz porque nós não sabemos pedir. Nós não sabemos orar. A gente não recebe porque a gente não pede. Eu tava lá em casa hoje, né, pensando aqui no podcast, o que eu ia falar, não sei o quê. E aí me veio algo muito, pra mim foi muito forte. Muitas vezes a gente escuta assim, que eu faço da minha vida o que eu quiser. A vida é minha, eu faço o que eu quiser. Nossa, Mas, a vida não é nossa. exatamente, a vida não é sua, a vida não é minha. Nós não falamos nasça, nós não falamos morra. Uau. A vida, ela vem de Deus e ela volta para Deus. Então, assim, o que nós temos, o que Deus nos deu foi o livre-arbítrio. Faça o que você quiser da sua vida, porém saiba que ela não é sua. Ela foi dada por alguém maior. Então, assim, vamos pensar o que nós estamos fazendo com aquilo que nós ganhamos, com o presente, com a dádiva que a gente tem. Isso também me lembra que muitas pessoas sofrem por perder parentes pra morte, falar isso agora. por perder amigos pra morte ou por troca, me trocou por outras pessoas. Porém, a gente tem que entender que essas pessoas nunca foram nossas. Todas elas pertencem a Deus e elas vão voltar pra Deus e nós não podemos achar ruim porque Deus pegou algo que já é dele. Entendeu? A tristeza vem, Sim, mas com não certeza. é algo que pode nos afetar a ponto de... Não vai nos abalar, Deus né? não Eu tenho falado muito que a minha avó, ela sempre me ensinou muito, viva, e ela continua me ensinando agora, descansando, né? Minha avó, eu não aceito a palavra morte. Minha avó, ela não morreu, minha avó descansou. Ela tá nos braços do Senhor. E eu sofri muito, eu ainda sofro, né, de saudade, porque a gente passa a vida inteira com uma pessoa e aí despedir, o ser humano não tá preparado pra morte, né, pra despedir de uma pessoa terrena, né, mesmo sabendo que a gente vai encontrar um dia ela. Você não vai morrer não, né? Não, sou eterna. Mas é eterno, é verdade. E aí, ontem eu escutei algo que, tipo, porque eu tenho um sério problema em por que Deus? Por que? Em questionar Deus. E ontem uma pessoa falou assim pra mim: todas as vezes que você questiona Deus, ou todas as vezes que você entra em desespero por não entender a morte da sua avó, você tá negando o próprio Deus. Porque se do pó viemos e ao pó retornaremos, por que eu ainda estou questionando Deus, que é o dono do ouro, da prata, da vida e da morte? Então, isso fez puff na minha cabeça. Porque realmente é verdade. Eu estava negando a vontade do Pai que eu sirvo. Se eu falo que eu confio nele, que eu posso todas as coisas nele, então eu posso também, todas as vezes que eu chorar de saudade da minha avó, acreditar que ele fez o melhor. Porque realmente ele fez o melhor. Então, eu acho que o maior erro do ser humano é questionar a Deus, sabe? Nós falamos e bendizemos muito: Senhor, Tu és o Deus da nossa vida, Senhor, nós acreditamos em Ti, Senhor, 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 Senhor. E na hora do vamos ver, será que a gente é fiel o suficiente? Será que eu fui fiel o suficiente para acreditar que Ele é o Deus que deu a minha avó, mas Ele é o Deus que tirou a minha avó? Muito forte. Então isso é forte, forte demais. E é algo que eu tenho me questionado todos os dias. Porque a saudade, como a Nath falou, você perdeu sua mãe, você me entende. Você sabe que é algo muito difícil, a saudade vem e é algo que é desesperador, porque você queria, no momento que você tá sofrendo, você queria ter aquela pessoa ali, porque você sabe que aquela pessoa teria as palavras certas pra você, o melhor abraço, assim. Mas Deus, Ele tá no controle. Sim. Deus, Ele continua sendo Deus. E Ele, toda vez que eu acredito que toda vez que Deus permite algo sair ou entrar na nossa vida, Ele tem algo muito melhor depois daquilo. Para todas as coisas há um propósito. Deus não faz nada por acaso. Então, a minha avó continua me ensinando, né? Ela continua me amando da onde ela tá, e Deus continua sendo Deus. E amém, gente, em todas as áreas da vida de vocês, acreditem que tudo que entra, tudo que sai é um propósito e Deus tá no controle. Amém. Uau! Gente, esse foi o bônus da Natália. E aí... Sensacional, não tem nem o que falar. É isso? É isso.
Gente, obrigada Valeu, por galera. todos que ficaram até agora. Que essa conversa, que tudo que falamos aqui possa edificar a vida de vocês. Que vocês possam colocar em prática cada conselho da Nath, da Giovana, do Matheus, meu. E que Deus possa jorrar rios de águas vivas através de vocês. E que vocês possam ser luz aonde quer que vocês vá. Obrigado por cada um que escutou todos os podcasts da série Relacionamento. E vem mais uma série aí, vai sair, vocês vão gostar muito. E vai ter muita Bíblia, muito estudo. Muito questionamento. Vários pontos de vista. A Natália e a Giovana vão estar nos podcasts de novo. Pesado, hein? Os Vai- podcasts estão pesados, né? Vai vir muitas séries aí, então encerramos um novo ciclo e abriremos outro. E se você não ouviu os anteriores, procura ouvir. Gente, ouve, tá bom. muito legal mesmo. Amém, glória a Deus que ele é Deus. Tchau, gente. Beijo. Tchau.